Dinheiro e Diálogo na área, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Iniciando aqui uma nova temporada com um cara que eu quero trazer desde a primeira, desde a temporada anterior, mas tá super requisitado, agenda difícil, né, de conseguir bater. Tentamos aí durante algum tempo e conseguimos. O convidado de hoje é o Arthur Soares. Meu primo, primeiramente, muito obrigado pelo Prazer imenso convite, estar por aqui. aceitar o convite. Tamo junto. Daqui a pouco ele vai se apresentar também, mas só para contextualizar aqui, né, até para quem está chegando agora no canal, conhecendo agora o podcast Dinheiro e Diálogo. Inclusive, se você está chegando agora, já deixa o like, já se inscreve no canal, é super importante aqui, né, para apoiar nosso projeto. Mas principalmente eu queria compartilhar com você qual é a nossa ideia aqui, né? A ideia, como o próprio nome já sugere, né, a gente bater aqui um papo, né, ter um diálogo sobre diversas coisas, dentre elas falar também sobre dinheiro. E sobre dinheiro dentro da seguinte perspectiva. Sobre dinheiro na perspectiva de como é que eu posso ter uma relação melhor com o meu dinheiro, como é que eu posso gerenciar melhor o meu dinheiro e também como é que eu posso gerar mais dinheiro. E aí entra o nosso papo aqui, né, que a gente vai falar muito sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre uma carreira que, do meu ponto de vista, e eu tenho lugar de fala, né, como dizem, para afirmar isso, que é uma carreira incrível, que você tem excelentes oportunidades, né, de ganhar uma boa grana. E principalmente o momento que a gente está vivendo é um momento que ele é muito bom para quem está chegando e desafiador para quem já está presente. Já está presente. Eu tenho certeza que essas pessoas que já estão vão se conectar aqui, vão colher bons insights também, né? E essa carreira que eu tô falando basicamente é a carreira do produtor de vídeo, filmmaker, videomaker, antigamente cinegrafista, né? Porque veio mudando, né? De nomenclatura ao longo do... Filmador, né? Filmador, enfim. Veio mudando de nomenclatura ao longo dos anos. Mas é aquele cara que produz vídeos, né? Num bom português é isso. É o cara que produz vídeos. E que, obviamente, né, tem diferentes nichos, segmentos, e a gente vai tentar traduzir um pouco disso por aqui e falar sobre as transformações que essa carreira vem passando, né? É uma carreira que está muito ligada com a evolução tecnológica, então Perfeito. tem que se ter um nível de cuidado aqui, né, para você. Quando você entra na carreira, quando você quer permanecer, você tem que ter um nível de cuidado quanto a acompanhar essas evoluções, é sobre isso que a gente vai conversar aqui. E antes de ir direto ao ponto, só queria mencionar aqui também que esse papo ele é patrocinado pela My Wealth Planning, né, que é a minha empresa de consultoria financeira independente. Então, se você quer ter um melhor relacionamento com o seu dinheiro e quer contar com o acompanhamento de um profissional dedicado para isso, aqui ao longo do papo vai passar alguns momentos, né, aqui na tela, um QR Codezinho que você pode bipar aí e entrar em contato diretamente comigo. Na verdade, você vai deixar os seus contatos e eu que vou entrar em contato com você. Mais na frente eu dou mais detalhes sobre isso. Mas vamos aqui ao que interessa, esse papo com esse cara aqui, incrível, super inteligente, dedicado, comprometido demais com o trabalho. E não é à toa que tem essa agenda tão cheia, tão lotada, porque sempre foi muito bom. E eu confesso que de algum tempo pra cá, eu tenho me impressionado com a tua mudança assim, de posicionamento, a forma de se mostrar, que tudo isso é muito válido, né? Tudo isso é muito importante. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso também. Mas pra quem não te conhece, quem é Arthur Soares? Então, Arthur Soares é um cara que procura enxergar sempre à frente, porque de fato hoje, se a gente não consegue prever o que vai acontecer no futuro, a gente não consegue ter relevância. E eu sou um cara muito curioso, né? Eu me cobro bastante, inclusive isso totalmente ligado ao psicológico hoje em dia, que é uma pauta muito importante. Mas sou um cara que me cobro muito, principalmente por vir de uma família que trabalha nessa área. É uma família tradicional, como você também sabe, você também herdou isso. Uhum. Então, por ser uma família tradicional, por carregar um sobrenome forte no mercado, tudo isso me fez com que eu me transformasse, precisasse me transformar para poder obter uma relevância maior. Legal. E relevância significa dinheiro, né? Falando assim, bem direto ao ponto, significa dinheiro. E o dinheiro, ele deve ser o nosso amigo e não nosso inimigo. Massa. Então é uma coisa que inclusive eu aprendi com você. Recomendo muito a sua empresa. Eu já utilizei e utilizo. A gente vai trabalhar muito esse ano, porque esse ano a gente está com um plano de investimento para a empresa. A gente vai conversar sobre isso, mas eu recomendo muito o seu trabalho. Você é um cara muito incrível também. Eu fico aqui com total prazer de, depois de escutar
tanta palavra bonita aí sobre mim, fico muito feliz e também preciso retribuir, né? E essa retribuição é totalmente verdadeira, porque de fato, quem conhece Bruno Soares sabe o profissional que é. Que massa. Não é à toa que tudo que você tem aqui enfim, consultor credenciado, todas os seus certificados não são à toa, né? E não são em locais simples, que não é todo mundo que consegue. Então, de fato, trabalhar com pessoas preparadas faz toda a diferença. Poxa. Então, acho que Arthur é isso que eu falei agora. É um cara curioso. Curioso, vendedor, um cara que já passou por todas as etapas, desde vendedor até a pessoa que entrega o trabalho. E hoje eu estou tentando diversificar mais e deixar a minha mente mais separada para a parte da produção. Eu já gostei aqui, porque primeiramente tu falou sobre relevância e relevância é dinheiro. Uma frase forte e uma frase que é verdadeira. E que as pessoas têm um tabu para falar sobre isso, né? Falar sobre dinheiro é algo que é para muita gente é delicado, e a ideia do canal aqui é justamente essa, a gente conseguir falar de forma mais aberta, sem tanto pudor sobre isso, né? E vamos chegar nesse assunto. É o que as pessoas querem. É isso. Mas assim, falando um pouco, até para contextualizar também, né? Para quem não nos conhece, sobre a nossa família, né? Para quem não sabe, nós somos primos, né? E a nossa família, a família Soares, dentro da área ali de fotografia, né? De produção de vídeo também. A família é tradicional aqui em Recife, porque desde o nosso avô, né? Praticamente todos os homens da família ou trabalham ou já trabalharam na área, né? Inclusive, eu sou uma dessas pessoas, né? Alguns me conhecem pela carreira como consultor financeiro, economista e tudo mais. Mas antes disso, eu herdei da minha família essa profissão, né? Tão linda que de fotografar, de produzir vídeos. E durante um tempo, inclusive, essa era a minha principal ocupação. E por isso que eu tenho esse lugar de fala, como eu mencionei no início, né? E você é um cara que eu praticamente caminhei junto ali no início da carreira e consegui... eu lembro que eu tava contigo no primeiro casamento que você fez, né? Quando o teu foco ainda era principalmente casamento. E até para contextualizar para as pessoas sobre o teu negócio, eu queria que tu apresentasse agora a Arbin Video. Maravilha. A Arbin Video, ela foi uma forma de eu poder diversificar mais o meu negócio, né? Eu poder escalar mais o meu negócio, porque quando você usa o seu nome, isso é uma visão minha, quando você usa o seu nome para a empresa, isso deixa tudo muito pessoal. A não ser que você seja um cara, por exemplo, como você, que é um consultor financeiro e quer trabalhar direto com o cliente. Você quer ser um cara ali, tipo assim, uma empresa independente que depende só de você. Empresa independente que depende só de você. Você não precisa de outras empresas ou de outros funcionários. Ou então um cara que trabalha com arte. Eu faço arte, fotógrafo faz arte. Você também tem a sua forma de arte. Mas eu precisava expandir o meu trabalho. Atender empresas. Então, para atender empresas... o mundo empresarial hoje, ele gosta de contratar, foge um pouco dessa questão mais do artista e tal, mas ele quer contratar um serviço de relevância. Então a Arbem Video, ela veio da união do meu nome Arthur com o Benjamin, que é o do meu filho, a Arbem. Legal. E aí virou um nome muito legal, né? Um nome bem diferente, o original. Eu sempre gostei de coisas assim, originais. E, de fato, funcionou bastante, porque depois que eu abri a Arbem Video, eu consegui, de fato, abranger um pouco mais o meu trabalho e atender empresas. Sim. Que hoje o mercado empresarial precisa muito de produção de vídeo. Que tipo de empresas, só para quem não conhece, entender assim, do que a gente tá falando, que tipo de empresas tu já atendeu e atende hoje em dia? Então, hoje a gente atende no Brasil e fora, temos contratos fixos com empresas do Brasil e de fora. Hoje a gente atende aqui no Recife, diríamos que uma das maiores ou a maior construtora do Recife para imóveis de luxo, que é a Rio Ave. Então toda a parte audiovisual da Rio Ave, todo o conteúdo de vídeo é a Arbin Video que produz. Então hoje a gente está com essa frente aí com eles, né? Já é um contrato aí que já tem um pouco mais de um ano e está super dando certo, já renovamos. Uma empresa incrível de se trabalhar, muito correta e muito boa no que faz. A gente também atende hoje mais uma empresa em São Paulo, que é o Experience Club. A gente atende também em algumas empresas pré-institucionais, atendemos o IGGE, o Grupo Gênesis Ensino. Já fizemos também 2 trabalhos com eles esse ano. E fora do Brasil a gente atende a Signal & Cyper, que é uma empresa de tecnologia.
de futuristas, né? Então, o Ian B. Craft, que é o fundador, ele é um futurista e especialista em AI, eu tenho aprendido muito com ele. E hoje a gente viaja o mundo, né? Eu viajo o mundo com ele hoje. Acabei de voltar do South by Southwest, é o maior evento do mundo de tecnologia, onde a pauta principal não foi IA, mas sim inteligência humana. Isso é um grande ponto. E estou indo agora para Lima, Peru com ele também. Temos também agenda em Porto Alegre, Rio de Janeiro. Então, estou num momento de descoberta. A Arben Video tá realmente, a minha ideia deu certo. A gente está realmente abrangendo aí. E fora isso, eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha comigo. E tenho a oportunidade de trabalhar com você também sempre. Inclusive, falando sobre a equipe que trabalha contigo, uma dessas pessoas está aqui. José, agradecer a presença aí. Felipe também que tá aqui nos bastidores dando suporte. Isso aí. Para tudo isso aqui acontecer, sempre tem uma equipe tem pessoas, né, envolvidas. E agradecer a vocês aí pelo suporte e por tudo. Brigadão. O José já apoiou muitas vezes também aqui o canal. E vai seguir apoiando também. E em breve estará aqui também conversando comigo. Tá feito o convite publicamente. Exatamente. José que é um craque. E aí, inicialmente, eu conheço a história, né? Começou dentro do audiovisual, dentro do mercado de casamentos e entendeu que... Inclusive, essa é uma dúvida que eu tenho. Como é que foi essa tua mudança de sair do casamento e focar, poxa, agora eu quero atender empresas? Isso foi uma coisa intencional? Isso foi uma coisa que aconteceu por acaso? Pode ser também. Isso foi por uma percepção tua de mercado? Como é que foi essa transição? Essa é uma pergunta muito importante porque ela envolve dinheiro, né? E é como eu falei, o dinheiro ele deve ser nosso amigo e não nosso motivo de dor de cabeça, nosso inimigo. Eu precisava de um pouco mais de qualidade de vida. E a qualidade de vida está totalmente ligada ao dinheiro. Sim. Eu preciso ter uma qualidade de vida, né, aos 32 anos. Eu preciso ter um tempo livre para criar, para pensar. E ao mesmo tempo eu preciso ter que ganhar dinheiro. Eu preciso faturar. Eu não posso pensar em escalar meu negócio pelo resto da minha vida sem pensar em crescer o meu negócio. Então... Uma forma que eu imaginei assim, tá, vamos lá, o meu mercado é o mercado de filmmaker, de vídeo. Tá chegando uma nova galera aí, fazendo conteúdo com celular, story maker, acho arretado, total força pra essa galera, tenho muitos amigos, mas muita gente tem medo, né, dessas mudanças. Eu acredito que isso chega para somar, na verdade, porque isso vai... essa galera do story maker, ela vai atender aqueles clientes que querem uma coisa... mais rápida, e a gente vai conseguir pegar projetos maiores que requer um pouco mais mais dias de trabalho. Sim. Então, a gente vai ganhar tempo com isso e podemos, inclusive, eu tenho hoje na empresa dois profissionais que trabalham como story maker. Então, para mim foi ótimo. Eu aumentei meu faturamento. Aumentou a tua... Exatamente. É mais um serviço para eu vender, mas as pessoas não enxergam assim. Isso é a questão da inteligência humana, né? Então, o fato de eu ter diminuído a quantidade de casamento foi principalmente pela questão da qualidade de vida. E ligado ao dinheiro, porque eu resolvi atender um público mais, digamos assim, um pouco mais da alta sociedade, né? Isso, de fato, eu consigo ter um ticket maior, consigo faturar mais, trabalhar menos, talvez, porque eu preciso ter uma entrega que compense o valor investido pelo cliente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu consegui chegar num estado assim que eu sempre sonhei. No local de trabalho assim que eu sempre sonhei, que é justamente um lugar onde eu posso fazer networking para empresas. Geralmente essas pessoas da classe mais alta são donos de empresas. São pessoas que têm contatos e networks fortíssimos, uma rede muito forte. Hoje a gente sabe que para você ter acesso a certos lugares, você precisa de uma rede forte. Então, foi realmente assim, um caminho que levou ao outro. Eu aumentei meu ticket, passei muito tempo sem fechar contrato. Isso aí eu tenho que dizer. Não é do dia para o outro que você vai aumentar o seu valor e você vai simplesmente, no outro dia vai aparecer um cliente que queira lhe contratar, sabendo que você aumentou mais de 100% seu ticket, mas você só precisa do primeiro.
E você só precisa de uma entrega perfeita que justifique o valor que você está cobrando. Então foi exatamente isso que eu procurei. Eu procurei entregar um trabalho que conversasse muito com aquela classe social. Certo. E eu entendo que é um trabalho clássico e inovador. E um trabalho que ele não envelheça. É um vídeo que você assiste hoje e assiste daqui a 10 anos e você sente que ele ainda é novo. A gente pode observar isso em grandes profissionais como Joe Simon, Ray Roman, na área de casamento. Você assiste um vídeo de 13 anos atrás, você acha ele super atual. Então eu não procuro elevar meu trabalho através de modas hoje em dia. Sim. Valorizo muito quem faz isso, mas em contrapartida essa pessoa vai ter que estar sempre renovando muito mais rápido o seu portfólio, porque aquilo ali vai ficar velho por mais tempo, mais rápido. Sim. Então, depois que eu entrei nessa classe social de cliente, eu pude ter relacionamentos muito maiores com empresas. Através desses clientes de casamento, eu conheci empresas, conheci CEOs e fui diversificando. Aí foi quando entrou a Arbem Video, né? Entendi. Então, tem uma pessoa também que eu tenho muito carinho, que é o André Faria, CEO do Experience Club Nordeste. Um cara excepcional em networking. Eu acredito que o maior mestre de networking hoje em Pernambuco. E talvez um dos melhores do Brasil. Massa. Um cara que alavancou muito meu negócio através da rede, né? Então é muito importante isso, você ter uma rede de network forte hoje. Então acho que isso foi o principal, assim, o que mais contou. E lógico que também uma coisa que importa bastante, que faz total diferença, é a questão de como você se apresenta. Sim. Como você se porta em rede social, como você entrega... Posicionamento, né? Posicionamento. Como é que tu... Se eu chegar assim, eu não conheço o Arthur, eu conheci o Arthur agora, aquele velho papo de elevador ali, né? Eu pergunto, o que é que tu faz? Trabalha com o que e tal? Como é que tu se definiria assim uma palavra? O que é que tu faz? Eu acredito que hoje eu definiria com a palavra seria vendedor de experiência. Porque hoje a Arbem Video, quando ela tá produzindo conteúdo, o cliente sempre fala no final, caramba, isso é unânime, tá? Assim, graças a Deus isso é unânime. Caramba, eu realmente me senti tão à vontade aqui. Eu me senti tão leve e não foi uma gravação comum como qualquer outra. Foi uma gravação que foi conduzida com muita organização e realmente eu tive uma experiência assim de participar disso, né? Muito obrigado, sabe? Massa. Então hoje eu vendo uma experiência de produzir vídeo. O que, pra quem não tá inserido nesse mercado, pode parecer assim, pode não ficar tão claro, né? Mas isso é um feito e tanto, porque quando você, exemplo, vai para o segmento de casamento, eu vou fazer esse paralelo algumas vezes aqui, porque eu acho que é legal pra gente conseguir comparar as coisas, né? Num casamento, um casal te contrata porque eles querem registrar aquilo ali. Numa empresa, nem sempre quem tá gravando quer tá gravando. Às vezes, muitas vezes é por obrigação, porque tem que atualizar o material institucional. Muitas vezes o cara não tem aquela desenvoltura para falar para as câmeras e você conseguir promover isso realmente é um feito e tanto. E mais uma vez fazendo essa comparação, né, entre casamento versus produção para empresas, né, que são coisas diferentes e que você navega muito bem nesses dois mundos. Como é para você, enquanto a pessoa que produz aquele conteúdo, você sair de uma configuração mental ali de, poxa, eu tenho que ir para um caminho onde eu preciso emocionar as pessoas, contar uma história que emociona, e ir para um outro caminho onde, óbvio que a emoção aqui continua sendo válida, né? Mas além disso, eu tenho que ter a capacidade de vender o produto dele. Como é pra tu, assim, essa separação? Tu consegue traduzir o que tá na tua cabeça, assim, que tu coloca nos filmes? Na verdade, o casamento, ele é uma das principais escolas para você vender qualquer tipo de produto, né? Ligado isso à fotografia e a vídeo, porque o casamento ele não lhe dá a oportunidade de você voltar para repetir uma cena perdida. Ele acontece uma vez. Então, quando você está no set de filmagem onde você pode repetir, você tem mais tempo para pensar. E você tem mais de, sei lá, às vezes até mais de um mês
para poder pensar no que você vai fazer, porque você já sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. No casamento você não sabe. Você não sabe qual que vai ser a vibe do dia, você não sabe o que é que vai ser, como é que vão estar os noivos. Muitas vezes você não consegue ter reunião com os noivos, então você tem que realmente ser uma pessoa criativa na hora que estiver acontecendo. Então, a minha mente, ela foi treinada por 16 anos a ser criativo em um pouco espaço de tempo. Né? Então, quando você... Foi criado num ambiente de tanto desconforto que quando você chega num outro ambiente que para algumas pessoas é desconfortável, para você é muito confortável. É por isso que eu não quero deixar de fazer casamento. Eu não deixei de fazer. Eu simplesmente diminuí em mais de 50%. Sim. Porque eu quero entregar cada vez mais um conteúdo que seja mais completo e complexo. Sim. E tá totalmente ligado à questão de vender experiência. Porque a pessoa tem uma experiência no dia e na entrega. Perfeito. Quando ela assiste um vídeo que a gente produz, ela tá assistindo um filme. Né? É uma coisa tão clichê isso, mas faz total sentido. Hoje eu passo tranquilamente 5 horas criando só uma trilha. A gente trabalha muito a trilha. Então, quando você assiste um filme da Rabin Video num sistema surround, você vai perceber mais de, 20 elementos de áudio rodando ao mesmo tempo. E todos eles têm um efeito diferente na nossa sensação humana de como você percebe aquele momento. É uma tela preta, o início de uma nova cena, como termina uma fala. E tudo isso que eu aprendi no casamento, eu estou utilizando nas empresas e tem sido o grande ponto de diferencial que eu tenho fechado mais contratos. É a sensibilidade. Perfeito. Eu tava semana passada, da data de gravação aqui, né? Com o Dudu, que é um parceiraço, né, do mundo aí da fotografia também, do audiovisual. Que ele também tem um podcast chamado ArapucaCast. Cara, ele é uma figura. E ele fez um elogio pra mim lá na gravação do podcast, que ele me convidou, que eu respondi em linha com isso que tu falou, assim. Que ele fez assim, bicho, eu admiro muito a tua calma quando a gente tá ali nos eventos. Porque o mundo tá se acabando, tu tá ali, na mesma serenidade de sempre, e vai e faz a coisa acontecer, e sem desespero nem nada. E aí eu nunca tinha parado de pensar sobre isso, porque pra mim é natural. Mas quando ele mencionou, a resposta que eu dei foi em linha com isso. Eu disse, bicho, eu me forjei ali em casamento, onde você cria uma armadura, né? Pois é tudo muito intenso, você não pode errar, você tem que ser muito assertivo nas coisas e tal. E quando você vai para outros ambientes onde você tem um nível maior de controle ou não tem controle, mas também você não tem aquela escassez, né? Que é aquele momento que se você perder, você acabou com o seu trabalho. Exato. Não. Quando não acontece isso, você tem mais tranquilidade, né? Porque é isso, você foi treinar num ambiente de tanto desconforto que quando você vai para um ambiente um pouquinho mais confortável, poxa, é mesmo que tá na praia, voa, né? tomando um caldinho ali. O casamento, o mercado de casamento, eu acredito que o mercado de casamento, para mim, ele é uma das maiores escolas de responsabilidade que existe hoje no mundo. Porque você não pode agradar somente uma pessoa. Você tem que agradar o noivo, você tem que agradar a noiva, a mãe da noiva, a mãe do noivo, os pais, a família. E se você conseguir fazer isso, você simplesmente abrir um leque de possibilidades. Porque várias pessoas da família têm negócios. E ela vai te enxergar como um possível fornecedor para o negócio dela. Então, é uma escola de responsabilidade. Porque você vai aprender da forma mais difícil como você precisa se portar ali no dia, no pré, no dia e no depois. E aquilo vai gerar no seu cliente uma sensação ou muito boa ou muito ruim. Não tem meio termo, porque o meio termo ele é ruim. Entendeu? Você está tratando de um sonho. Sim. Você está cuidando de um dos dias mais importantes do cliente, que é o casamento, e ele se torna o segundo após o nascimento do primeiro filho. Então, é uma escola de responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade no pré, no pós e no depois. No pré, porque você vai receber a grana. Como é que você vai gerir aquela grana? Sim. Você vai estar preparado para estar realizando o seu trabalho no dia do casamento e você vai ter orçamento para realmente colocar o que o cliente contratou? No dia do casamento, você vai estar preparado psicologicamente para mostrar àquele cliente um sorriso no rosto e convencer a ele a fazer a cena que você quer e captar os momentos que você precisa e tornar aquilo futuramente no after, no pós,
uma edição de qualidade, então você tem responsabilidade do início ao fim. Uhum. Total. Não é simplesmente o dia. E além das dos grandes ensinamentos que você consegue tirar dessa experiência para outras áreas dentro do audiovisual, eu acredito, e aí eu posso falar também por ser prova viva, que isso se expande para outras coisas, né? Por exemplo, eu hoje atuo numa área completamente diferente, mas eu consigo enxergar essa responsabilidade que você fala aplicável no empreendedorismo no modo geral, em outras áreas que a gente precisa tocar. Por exemplo, eu, enquanto consultor financeiro, eu lido com o dinheiro das famílias. Então, assim, até numa conversa totalmente fora de tópico que a gente estava tendo recentemente, eu mencionei, né, enfim, dentro do contexto lá, a importância que eu tinha, né, que dá ao meu tempo, porque hoje eu tenho uma quantidade de famílias aqui que eu sou uma pessoa importante para elas na decisão financeira. Então, você conseguir reconhecer a importância que seu trabalho tem, né? E ter esse senso de autorresponsabilidade na hora de entregar o seu produto, o seu serviço, eu entendo que realmente é algo hiper relevante e principalmente é um caminho para você ganhar mais dinheiro. Porque você consegue também se posicionar, né, de forma... você consegue realmente entender qual é o seu valor. Né? E aí a gente tá falando de valor, a gente não tá falando de preço, a gente não tá falando nada desse tipo. É realmente o quanto que você vale, né? O dinheiro chega depois. Vem O valor, consequência disso. O valor ele não tem preço. Quem vai dizer o preço é a quantidade de valor que você tem. É isso. Né? Você pode se precificar através do seu valor. Uhum. Né? E aí uma coisa que me chamou a atenção aqui, que ao longo da conversa tu já mencionou 2 vezes, que você se enxerga como um vendedor. E isso é muito interessante, porque quando nós vamos para o mercado do audiovisual, como você também mencionou aqui, é natural as pessoas se enxergarem como artistas, e realmente são artistas mesmo, mas para você construir uma carreira sólida, que você tem aí a gente fala de grana, para você ter um bom retorno financeiro e tudo mais, você tem que ter também uma cabeça de empresário, né? E dentro desse mercado, normalmente as pessoas começam como eu-presário, né? Como a eu-presa. É o cara que faz tudo, é o cara que bate escanteio, corre para cabecear, puxa contra-ataque, é o técnico. Então, você tem que ser também vendedor. E eu achei interessante você se intitular como vendedor, porque realmente é o cérebro de uma empresa, né? Qualquer negócio, para funcionar, tem que vender. Porque se ele não vender, ele não vai entregar o serviço. Se ele não entregar o serviço, ele não vai ter dinheiro. Se ele não tiver dinheiro, ele não vai ter uma história boa para contar. Então, tudo começa na parte das vendas. O quão importante tu acredita que é para um profissional audiovisual, do audiovisual, ter isso em mente, assim, conseguir colocar para si essa responsa de que, meu irmão, eu tenho que ser um vendedor realmente, e não que na minha opinião é uma das mudanças que a gente tá passando, tá? Até então, você esperava. Você sentava na frente do seu computador, ia lá editando, e daqui a pouco chegava um WhatsApp, chegava um pedido de orçamento e tal. Como a barreira de entrada ela está diminuindo por conta de produção mobile, por conta de inteligência artificial e tudo mais, a tendência é a concorrência aumentar. Se a concorrência aumenta, você tem que ter um diferencial. É rede de relacionamento, é o seu posicionamento, a sua comunicação e tudo mais. Então, ter uma habilidade de venda vai contribuir para isso. Qual é a tua visão? Tu concorda comigo? Pode ficar à vontade para discordar também, mas eu queria entender a tua cabeça quanto a isso. Eu quero provocar aqui com uma pergunta. Como é que esse cara vai crescer pensando só como artista? Como ele vai faturar pensando só como artista? Como ele vai separar tempo para pensar e para criar sem dinheiro na conta? É isso. Aí é o isso está totalmente ligado à psicologia, meu amigo. Os artistas que não pensam como vendedor, como vender a sua arte, ele não vai ter... provavelmente esse cara vai, em algum tempo, sofrer com problemas psicológicos pela falta do dinheiro, porque ele não soube vender e escalar a sua arte. E, ao mesmo tempo, ele vai ficar perdido. Vai se sentir perdido. Então,
todo artista ele tem que ter um pouco de visão de empreendedorismo e como vendedor. Ou você acha que um cantor, ele por trás ele não tá vendo como vender seus shows? Um cara que é um grande artista de quadros, na hora de cobrar o valor da sua arte, ele não calcula o tempo que ele... Sim. Então, assim, se você for pesquisar na própria internet mesmo, Google, e como essa parte de vender tá ligado ao cara ser artista, você vai ter inúmeras possibilidades de entender esse assunto, porque, de fato, o dinheiro, ele tá ligado ao sucesso, que tá ligado à criatividade, que tá ligado também ao que o artista precisa para poder escalar e continuar criando. Né? No final do dia, se você é muito artista, se você gosta muito do que você faz, você deveria querer ser um pouco empreendedor também para você poder fazer mais daquilo que você gosta, né? Uhum. As pessoas não conseguem, é contraintuitivo até um certo ponto aqui, porque o cara pensa, não, se eu gosto de fazer isso, eu tenho que fazer só isso. Não, se você gosta de fazer isso, talvez você tenha que fazer essa outra coisa, que essa outra coisa é vender, para que você possa fazer mais disso, para que você possa fazer isso com mais qualidade, para que você possa fazer isso para mais pessoas, para que você possa fazer isso mais vezes. É um ponto fundamental aqui, e eu acho que, de fato, falta um pouco para essa área em geral, né? Eu vou colocar dentro da mesma sacola aqui, fotografia e filmagem, porque... principalmente quando você vai nichando aqui, né? Em alguns segmentos. Você vai, por exemplo, para a área de eventos, de shows e tal. Tem muita gente que romantiza aquilo ali, tá querendo tá dentro apenas. Tipo assim, não tem o foco, quer ganhar dinheiro, óbvio, mas quer tá dentro. E acaba até atrapalhando quem já tá lá e tal. Isso é pauta de conversa. Assim, já cansei de passar de participar de rodas de conversa nesse sentido, assim. Não, porque o mercado tá isso, o mercado tá aquilo e tal. Só que, do meu ponto de vista, é algo que não vai mudar pra melhor, vai mudar pra pior. Eu tava conversando ontem, inclusive, sobre isso, né? Com alguns amigos como o nosso, inclusive. Irmão, a minha tese é essa. A barreira de entrada ela é cada vez menor. Porque o cara hoje com um iPhone... ele consegue extrair coisa muito boa, ele consegue agregar muito valor para os outros, né, que é o principal. Você pode até olhar assim e dizer que tecnicamente falta muito. E realmente falta, né, porque a ferramenta ela não é a melhor ferramenta para isso, mas ela entrega. Porque se eu tenho, vamos supor, eu tenho uma barbearia, eu quero produzir o conteúdo para barbearia, sendo que eu tô ocupado cortando o cabelo, fazendo a barba do povo, e eu contrato um cara para fazer um vídeo, ele vai lá com o celular e faz um vídeo que tecnicamente, outros profissionais da área podem questionar, mas aquele vídeo ele me ajuda a vender, tá entregue. É isso. E esse cara vai ter resultado com isso, né? Eu tava tendo um brainstorm aqui que você tava falando, e porque, veja como são as coisas, as obras de arte mais famosas do mundo, consequentemente, são as mais caras. Você imagina uma obra de arte muito famosa sendo muito barata? Por quê? Porque todo mundo tem acesso ao que é barato. O cara que fez aquela arte, ele soube ser vendedor. Porque aquela obra, ela chama atenção principalmente pelo seu preço e pelo seu valor. E quando uma coisa tem valor, tem obras que nem preço tem, viu? O pessoal assim, quanto é aquela obra ali? Fecha, rapaz, não tem preço não. Ela tem valor. Uhum. Aí que tá o grande ponto. Porque as grandes marcas de carro, de cosmético, de, sei lá, de microfone, câmera, as que mais se destacam, os equipamentos que mais se destacam são aqueles que nos mais geram desejo de compra, são os mais caros. Não necessariamente, às vezes, ele é exatamente o melhor. Uhum. Porque não adianta você ter uma coisa cara e não saber usar. Uhum. Então, esse cara que foi o artista, que foi o criador, que foi o fundador, se ele não tivesse uma visão de empreendedorismo e de como vender, como precificar o seu produto, Uhum. ele não teria sucesso. Realmente, se você observar, o que é colocado como o melhor nunca é o melhor tecnicamente. Quer dizer, não que nunca seja o melhor tecnicamente, mas ele não é colocado como melhor por ser o melhor tecnicamente. Algumas vezes ele é o melhor
tecnicamente também. Mas ele normalmente é tido como melhor por ser o mais conhecido, porque ser o que vende mais, e às vezes ele é mais conhecido porque é o que vende mais, enfim. No final tá tudo ligado ao dinheiro. Mas você vê, por exemplo, o melhor músico, né? Assim, o músico mais conhecido não necessariamente é o cara que é melhor tecnicamente, é o cara que consegue emplacar mais hits ali, e às vezes até inverte, né? Quanto pior, melhor, quanto pior qualidade, mais popular ele consegue ficar e tal. Enfim, aqui também a gente pode falar de coisas diferentes, né? Você pode ir para bens de luxo ou bens de não luxo, então vai ter diferenças, enfim. Mas o ponto que eu queria chegar aqui é o seguinte. Dentro da tua jornada, 16 anos? 16 anos. 16 anos. Se a gente colocar na balança entre grau de relevância, ser bom tecnicamente e ser bom vendedor, quanto que tu coloca aqui? 50-50, 60-40, 70-30? Ser bom vendedor com certeza é melhor. Porque se você é bom vendedor, você adquire mais capital para aumentar a sua técnica. E se você for bom tecnicamente e você não souber vender, você não tem nenhum dos dois. Se frustrar, né? Você vai continuar no mesmo lugar. Enquanto o cara que é vendedor e é bom tecnicamente, tá vendendo. Uhum. Por isso que a gente se pergunta às vezes assim, caramba, fulaninho não tem esse trabalho todo assim, não, é uma coisa tão simples, mas o cara tá trabalhando toda semana. Ele tá sempre no ar aí, viajando e pra cima e pra baixo e tal. Esse cara é bom vendedor, irmão. Ele é bom vendedor. Talvez o que diferencia você daquele seu colega que trabalha mais do que você não é você... Não é técnica. Não é você ter uma lente melhor. É outra coisa, né? É o cara ser bom vendedor. E o bom vendedor, ele tá ligado a como você se expõe no mundo afora socialmente, como você acumula suas riquezas. Porque, de fato, hoje a gente sabe que a tendência é que cada vez que os anos se passem, a gente precisa aprender as coisas cada vez mais rápido. Uhum. E vão existir muitos jovens ricos e milionários. Uhum. Porque o acesso ao aprendizado está ficando cada vez mais fácil. Então, você ser um bom vendedor, primeiro, antes de tudo, para escalar o seu negócio, é muito melhor do que você, às vezes, ter uma técnica muito absurda. Porque se você for um bom vendedor, você vai vender o seu serviço e você vai poder desenvolver sua técnica. Mas se você tem a técnica absurda, muito boa, melhor de todas, da sua cidade, do seu país, e você não souber como vender ela, você vai continuar lá, sendo uma pessoa irrelevante. Entendeu? Eu acho que quem tá aqui, que foi capturado, né? Do ponto de vista da atenção, pra esse papo, achando que a gente ia falar aqui se é melhor Sony, Canon, Nikon, se é melhor Premiere, Final Cut, enfim. Tô falando aqui de coisas mais técnicas, né, da parte de filmagem, tá levando tapa na cara agora aqui, né? Porque você que conseguiu chegar até aqui e internalizou bem o que a gente tá falando, eu tenho certeza que você vai sair um profissional melhor, né? Se você já tá na área. E se você não tá na área, se você ainda tá meio perdido aqui, tá gostando do papo porque a conversa tá legal, tá interessante, mas não sei, eu tô ainda numa fase que eu não tô satisfeito com o meu trabalho, de repente eu quero mudar de área, ou eu já acho legal, eu faço vídeos ali com o celular, mas eu nunca fiz nada profissional. Qual é a tua visão para o cara que tá iniciando nessa área? O que é que tu enxerga, principalmente sobre oportunidades de entrada, é um ponto, e outro ponto é sobre o futuro. A gente pode dividir aqui, quebrar em duas partes para que imagino que a tua resposta não seja tão curta, né? A gente tá falando aqui de algo bem, bem abrangente. A primeira coisa que eu vejo é que essa pessoa ela tem que trabalha com digital, se for um cara que quer entrar nesse mundo digital, ele tem que estar preparado para estudar. Por quê? Antigamente, cerca de 30 anos se levava para uma experiência de trabalho se tornar obsoleta. Hoje em dia, a maioria dos trabalhos, das funções, levam em cerca de 3 anos, 2 anos e meio a 3 anos para se tornarem obsoletas. Caramba. Por exemplo, com a chegada da inteligência artificial, que é uma pauta muito importante para quem trabalha com esse ramo,
Cada vez mais você tem acesso a um telefone desse aqui e você pode criar um vídeo que uma pessoa passaria dois dias fazendo no After Effects um efeito para aquele vídeo. Hoje tem um aplicativo que você coloca o vídeo lá e através da inteligência artificial ele vai criar os motions, a legenda, tudo de acordo com o que você está falando. Isso já existe. Inclusive eu uso quando eu preciso. Então, essa pessoa que trabalhava 2 dias, ela vai ter que aprender como criar aquilo de forma mais rápida. Então, o acesso à informação, ele está tão rápido que algumas profissões e algumas funções estão se tornando obsoletas, coisa que era 30 anos para se tornar. Por exemplo, hoje em dia existem IAs que você tira a foto de um exame médico e o cara diz onde está o erro. Mas a tomada de decisão, quem vai decidir é a mente humana. Entendeu? Então você tem ali, digamos que o meio médico. Sim. Da mesma forma funciona o nosso trabalho. A gente tem o telefone ou a câmera, a gente tem o aplicativo que edita sozinho, mas a entrega, o que é que vai tocar o cliente? É justamente onde está a tomada de decisão. É onde você vai chegar com a sua inteligência humana, controlar aquela ferramenta que faz tudo automático e personalizar ela para que ela se torne uma entrega realmente tocável à emoção humana. Então, o profissional que ele quer entrar nessa área hoje, ele tem que botar em mente o seguinte: estude inteligência artificial e estude inteligência humana. Porque você precisa aprender como controlar aquela máquina, porque a máquina que se adapta a gente, não é a gente que se adapta à máquina. É o contrário. Muita gente fala assim: eu tenho medo de como é que vai ser os fotógrafos, o filmmaker, o cara que filma. Como é que esse cara vai crescer no mercado? Porque hoje em dia tem empresas criando campanhas gigantes que poderiam custar 2, 3 milhões de reais com IA. Tá, beleza. Mas a IA precisa ser controlada, ser programada para entregar um resultado. Se uma pessoa que não entende de fotografia for tentar criar um prompt da IA generativa para criar um resultado para a campanha, o resultado não vai sair legal. E se você pega um cara com a inteligência humana de um filmmaker, de um fotógrafo, com a visão de luz, de iluminação, de mensagem, de publicidade, e aplica essa inteligência humana na IA, você vai ter uma campanha muito mais forte, com a visão desse cara, que ele sabe comunicar o produto, e de uma forma que vai vender muito mais e muito mais rápido. Então, as pessoas que têm medo de entrar nesse ramo por conta disso, estão muito enganadas. Isso está chegando para facilitar e para automatizar processos que a gente passaria uma semana para criar. Sim. Ele está nos ajudando a automatizar processos. Então você precisa se ligar na questão da adaptabilidade. Não é simplesmente, meu Deus, como é que eu vou fazer? Não, você precisa entrar nesse e-mail aqui, fotógrafo filmmaker, se adaptando ao mercado. Como você conversa com esse aparelho aqui e faz ele entregar o melhor possível, o melhor que você puder tirar dele. Dentro das limitações dele. Dentro das limitações e utilizando a tecnologia que ela tem aqui para causar no seu cliente um impacto ainda maior. Então, ao invés de ficar mais difícil de ganhar dinheiro, ficou mais fácil. E ficou muito mais rápido. Eu para encerrar essa parte da minha fala, eu fiquei muito impressionado porque eu só vim refletir quando eu terminei. Eu fui contratado por uma empresa gigante chamada Vivix para poder fazer um ensaio do presidente da empresa com IA. A chefe de marketing falou assim: Arthur, ele não tem tempo para fazer um ensaio fotográfico, é muito caro e o cara simplesmente não acha que fica legal. Então eu reuni 30 fotos do presidente da empresa, joguei na plataforma de inteligência artificial generativa
utilizando um motor gráfico específico, né, para geração de fotografias humanas ultra realistas. E eu treinei a IA por 2 horas com prompts e tal. E eu fui criando prompts para ele gerar imagens do presidente da empresa dentro da empresa dele, nos locais que eles queriam. Então, basicamente, o que eles me passaram foi 30 fotos, selfie, fotos com família, ele na praia, de perfil, em todo canto. Qualquer tipo de foto. Se o cara não tiver foto, o cara pode fazer na hora no celular. Através disso, eu trabalhei nos prompts, peguei o que ela queria. Arthur, eu quero ele na usina, quero ele em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Beleza. Criei os prompts, gerei mais de, sei lá, 100 fotos. Dessas 100 fotos, vamos dizer que 30 ou 40 ficaram boas. O cara simplesmente achou que era ele de verdade, porque é muito real. Depois disso, a única coisa que eu precisei fazer foi uma montagem ali no Photoshop. E veja só, eu não sou fotógrafo. Eu gerei uma montagem no Photoshop mais realista, com fundo, background da empresa. E hoje eles estão usando essas fotos no catálogo deles. E eu fiz isso em um dia. E eu não precisei do tempo do presidente da empresa. Ele continuou fazendo o seu trabalho. Eu só precisei da imagem dele, Sim. com a IA generativa, para criar esse ensaio. Sim. E o resultado é impressionante. Se a gente for fazer uma leitura aqui, mais uma vez, né, sobre o valor disso. Como calcular o valor disso? Porque, vamos lá, o tempo desse cara, ele é caríssimo. Exato. Caríssimo. Então, você pega esse cara para colocar ele para ser fotografado, ainda mais uma pessoa que não se sente confortável nessa posição, logo precisará levar mais tempo para poder fazer esse trabalho. Só isso aí já tem um valor para eles, né? Um custo para eles muito alto, né? E para você tem um custo financeiro baixo, né? É óbvio que tem um custo de oportunidade aqui gigante, né? Para você poder ter essa habilidade. Mas do ponto de vista de produtividade, caramba, isso aqui é sensacional, né? Porque você consegue, de repente, até cobrar um valor menor do que cobraria um concorrente para fazer de verdade, né? Mas tendo uma margem maior e deixando o cliente mais satisfeito, porque ele não tem que... agilidade, né? Ele não tem que usar aquele tempo, ele tem um resultado incrível, enfim, é impressionante, assim. O tanto de... Eu faço a comparação, na verdade eu pego emprestado essa comparação, né? Porque quando se fala de Bitcoin, por exemplo, na verdade o Bitcoin ele é um pedacinho do que é possível com a tecnologia que faz com que o Bitcoin exista, né? Aí é uma outra discussão, mas assim, tem muita gente que coloca faz uma comparação desse cenário com a internet dos anos 90, que existia ali o e-mail, existia a internet, as pessoas, poxa, sabiam que aquilo ali era alguma coisa interessante, mas não tinha ideia do poder que aquilo ali, do que aquilo ali se tornaria. E hoje em dia é impossível a gente pensar na nossa vida sem a internet. Verdade. Fato. Então, de algo que não tinha tanta utilidade, foi se criando várias outras coisas ao redor ali, de tal maneira que hoje aquilo se tornou talvez a coisa mais útil para o nosso dia a dia, né? E a inteligência artificial caminha para isso, né? Caminha a passos largos, inclusive, porque se a gente voltar 6 meses no tempo, se a gente voltar 1 ano no tempo, você falava de geração de imagens, é uma coisa velha hoje em dia. Eram coisas bizarras que hoje em dia já foram corrigidas, as coisas que hoje em dia são falhas, talvez daqui que esse episódio vá pro ar, já vão ter sido corrigidas, então a jornada de transformação, ela tem sido muito mais acelerada, né? E é impressionante, assim. Isso está totalmente ligado ao que eu falei da questão das funções obsoletas, né? Sim. Você acabou de citar um exemplo de que o cara que antigamente se destacava em geração de imagem, hoje ele não se destaca mais. Hoje ele vai se destacar em como ele cria o prompt dessa imagem. Isso. Como ele ensina a inteligência artificial a entregar o resultado. Então, a função que ele exercia há 6 meses, 1 ano atrás, já está obsoleta. Hoje em dia, com apenas 2 cliques, você consegue, literalmente, 2 cliques. Você abre o aplicativo e clica para poder escrever. É isso. E
você bota uma foto sua. Muitas vezes nem escreve, só manda áudio. Que Você resolve também. bota uma foto sua e pede para transformar aquilo ali numa imagem da Pixar. E você consegue animar aquela cena. Então, você acabou de criar mais uma fonte de renda. Você pode pegar aquilo ali, criar uma minissérie original, sem direito autoral, no YouTube, que são chamados canais darks. Sim. Utilizando sua mente, sua criatividade de visão fotográfica, como filmmaker, como fotógrafo. Então você vai saber como aquela cena deve ser ou deve acontecer para chamar mais atenção do telespectador. Você vai criar um desenho animado com a inteligência artificial, uma coisa original, uma coisa sua, que não precisa de desenhista, que não precisa de várias pessoas de direção de arte e tudo mais, porque a própria IA vai lhe dar isso. E você pode criar cenas e criar episódios. E você pode ficar muito rico com isso. Existem canais hoje, como tem, eu não sei exatamente o nome, mas é algum canal que fala sobre as histórias da Bíblia. O cara criou a Bíblia inteira através de IA generativa. E o canal do cara tem mais de 5 milhões de inscritos e cada vídeo bate 2, 3 milhões. Esse cara deve estar tirando $30 mil por mês. Sentado na cadeira, no computador, o seu cafezinho do lado e digitando, irmão. Talvez com os prompts todos já programados, ele só muda as palavras-chave ali. Com a IA treinada. A IA, ela sabe quem é você. Ela é o sócio dele. Ela é o sócio dele. A única coisa que ela não pode fazer é tomar a decisão. Qual imagem que ele vai usar? Então, a IA, ela é como se fosse todo mundo tem um sócio hoje aqui no telefone. Eu fiz essa pergunta para você e você ficou meio assim, como assim e tal? A gente tem a IA, é o nosso sócio. A minha IA hoje, meu chat GPT, por exemplo, que é o que eu mais uso, ela sabe tudo sobre o meu negócio. Tudo. Se eu colocar aqui uma pergunta para ela agora sobre como eu devo criar um filme de 2 minutos para tal empresa e como isso pode impactar os clientes. Ela não vai me dizer como eu devo fazer, mas ela vai me dar 3 opções. Geralmente eles dão 2, 3 opções. E a tomada de decisão é minha. É tua. Então ele é o meu sócio, que eu pago R$90 por mês, que pode amplificar a minha inteligência humana, não me substitui, mas a tomada de decisão, que é exatamente o que vai fazer a diferença na minha entrega, dentre dessas 3 opções, pode existir uma que seja muito boa, uma mais ou menos e uma ruim. Então, essa tomada de decisão é a grande chave, é o grande ponto. Então, a IA definitivamente ela não vem para nos substituir. Ela vem para amplificar e antecipar coisas que a gente demoraria semanas ou dias para desenvolver. Ela vem para abrir nossa mente. Perfeito. Inteligência artificial e inteligência humana. As 2 coisas precisam caminhar juntas, como você falou. Do teu ponto de vista, o que de inteligência humana, quais habilidades de inteligência humana eu preciso ter para eu ter uma boa relação com a IA? Tomada de decisão. É a principal. Porque é como eu falei, a IA ela vai te dar uma... É como se você tivesse uma sala com 10 portas. E você tem um assunto. Você tem uma decisão para tomar. Você vai perguntar a IA o que você deve fazer para vender aquele produto, por exemplo. Eu tô com um produto aqui para vender, é um quadro, e como é que eu devo me divulgar esse produto? Como é que eu devo escalonar esse produto? Ela vai dizer assim, Arthur, tem isso. O cara que souber tomar a melhor decisão é o cara que vai se destacar. As empresas hoje, elas estão contratando pessoas que sejam muito boas em tomar decisão. Falando numa linguagem bem simples para o pessoal entender. Se você for um cara que for muito bom em tomar de decisão e a curto prazo, rápido, vai ganhar mais dinheiro. Você vai ganhar mais dinheiro e você vai ser mais relevante. Porque hoje em dia não... A criatividade hoje em dia, Bruno, ela tá ficando uma coisa muito... diríamos que assim... Tá, o cara é criativo, beleza. O cara criou um roteiro ali para um filme, por exemplo. Tá,
O que é que vai me fazer dizer que esse roteiro foi criado ou não pro IA? Não tem como você adivinhar isso. Mas o que tem como você fazer é você pegar aquele roteiro e tomar uma decisão, mudar algumas coisas ali, a tomada de decisão, para fazer aquilo se comunicar com o cliente. Porque o seu sócio, que é a IA, ele não tem alma. Então ele vai lhe entregar uma coisa genérica. E você vai pegar a sua alma e vai colocar ali. A partir daquilo, você vai entregar um resultado, uma tomada de decisão que vai fazer diferença para o cliente. Então, a inteligência humana é exatamente isso. Por isso que a máquina hoje, ela precisa se adaptar ao humano. E não o humano à máquina. Porque a máquina cada vez mais precisa entender a gente para dar resultado. A máquina, ela só tem informação do que aconteceu. Ela não tem informação do que vai acontecer. Só que a gente conhece o cliente, a gente sabe como o cliente é, a gente sabe o que ele precisa e a gente sabe o que pode acontecer. A máquina não conhece ele e a gente não tem acesso aos dados do cliente. Então a máquina vai lhe dar uma coisa genérica que você vai pegar sua inteligência humana, colocar em cima da artificial e aquilo ali vai criar uma fusão e vai se transformar num resultado. Por isso que hoje nas empresas a criatividade, o cara que é muito criativo, ele não vai ter tanto destaque como antes. Porque a criatividade já tem na IA, já existe na IA. Ele pode usar essa criatividade junto com a tomada de decisão para ter um resultado que vai mudar o caminho da empresa. Eu acho que a palavra-chave, eu nunca tinha pensado sobre isso, assim, de a criatividade meio que perder o seu valor, entre várias aspas aqui, mas eu acho que talvez ela seja substituída pouco a pouco pela sensibilidade. Exatamente. Né? A sensibilidade, você ser mais sensível, de ter um nível de percepção, se aquilo faz sentido, se aquilo não faz sentido, que o que eu posso adicionar ali de elemento que vai trazer mais humanidade para aquela coisa. E talvez para alguém aqui, para algumas pessoas não esteja ainda tão claro assim, mas tudo isso que a gente está falando aqui parte do pressuposto de que a utilização da IA, ela traz mais produtividade. Se ela traz mais produtividade, consequentemente você faz mais em menos tempo, logo você tem capacidade de fazer mais dinheiro. É isso. Então, não tem conexão com dinheiro? Tem. Tem sim. Sempre tem. Até porque, no final das contas, o nosso trabalho, a gente trabalha por N motivos. Um deles, talvez o principal, é a grana. Fato. Total. Né? Então, quando a gente entra num diálogo como esse sobre inteligência artificial aplicada no trabalho, basicamente o que a gente está pensando é como é que eu posso utilizar esse negócio para eu ter menos trabalho e ganhar mais dinheiro. Exatamente. Esse é o grande... You have a point. Você tem um ponto. Esse é o ponto que eu queria que a galera entendesse. É que a IA, ela tá aqui não é para substituir a gente. Ela tá aqui para nos ensinar como fazer mais rápido e ganhar dinheiro mais rápido. Como você acelera seu pensamento, cara. Como você vai ter na sua mão uma coisa que você passaria uma semana para ter uma ideia. Sabe? Isso é bizarro, porque se você já é um cara bom com ideias, cara, a IA na sua mão, ela vai virar um foguete. As escolas e as faculdades começam uma corrida muito grande por aprendizagem rápida. Eu acho que daqui a uns anos não vai mais existir faculdade com 5, 6 anos. A melhor instituição e os melhores cursos, os cursos mais caros, vão ser aqueles cursos que vão fazer você aprender mais rápido. Porque hoje o acesso à informação está muito rápido. Se eu sou um cara que não entendo nada de medicina, mas eu tenho um GPT na minha mão, eu posso simplesmente ter acesso a todos os resultados dos meus exames explicados em forma detalhada. Mas a tomada de decisão é do ser humano. Então, mesmo se eu tiver o resultado daquilo ali, se é bom ou ruim, eu preciso levar para a inteligência humana para ela decidir o que eu tenho que fazer. Então, essa questão dos trabalhos ficarem obsoletos, das funções ficarem obsoletas, tem tudo a ver com o que a gente está falando. As instituições de ensino vão ter que traçar uma corrida muito grande para poder oferecer conhecimento rápido. Essa é a grande pauta
hoje em dia no mundo que a gente vive hoje. Uhum. Aprendizagem rápida, adaptabilidade, como você consegue um resultado bom, exponencial, de qualidade, rápido. Então, hoje é isso. Eu vou fazer um comentário aqui. Eu vou colocar um ponto aqui. Eu queria que tu comentasse em cima dele. Por quê? Porque eu não sou especialista em IA. Uhum. Eu nunca fiz um curso sobre IA. Zero, 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 zero. Eu tenho um aplicativo aqui baixado, tenho uma assinatura e eu vou mexendo, né? E o que é que eu quero provocar aqui? É quem chegou até esse ponto na conversa, achou interessante. Primeiro, um recado, né? Se você tá aqui, tá achando interessante, a conversa não acabou e ainda não deu um like, meu amigo, sinceramente, né? Sinceramente. Não vou nem falar muito sobre isso, mas voltando aqui é o seguinte. Tô até aqui, eu nunca tive acesso a esse tipo de informação. Eu não sei o que é prompt, eu não sei o que é IA generativa, eu não sei qual é a minha sugestão enquanto não especialista, tá? Enquanto não especialista. Por isso eu quero o teu comentário aqui. Uhum. Sobre a pessoa na mesa que entende mais sobre o assunto. Minha sugestão é: comece o quanto antes a fuçar, a ser curioso, seja curioso. Porque, inclusive, a própria IA vai lhe ensinar a se relacionar com ela, né? Uhum, Então, assim, pesquisando assim, de forma bem sutil, eu peguei esse macete, que é assim, poxa, eu quero extrair alguma coisa do ChatGPT. A primeira coisa que eu faço é como eu explico o que eu quero e pergunto a ele o que ele precisa de informações para ele poder me ajudar. Então, ele já vai dizendo para mim, ó, eu quero isso e tal. Por exemplo, para esse canal aqui, eu tenho como assistente o chat que me ajuda nas legendas, nos títulos e tal. Tudo com base e dados, né? num SEO friendly do YouTube. Aí eu tive que entender o que era isso para poder... Enfim, coisas nesse sentido, né? Então, assim, essa é uma recomendação que eu faço enquanto não especialista, né? Queria saber a tua visão sobre isso, assim, se realmente esse é um caminho, se não é um caminho. Mas por que eu entendo que essa é uma possibilidade? Porque, assim, a gente tem uma vida muito corrida, né? Todos nós temos. Parece que as 24 horas nunca dá. Então sempre tem uma coisa pra fazer e tal. E isoladamente, tem muita coisa que faz sentido. IA faz sentido, estudar inglês faz sentido, fazer esporte faz sentido, dormir 8 horas faz sentido, se alimentar bem faz sentido. Mas é um desafio colocar tudo isso na nossa vida. Então, às vezes eu não tenho tempo de me dedicar para virar realmente especialista naquilo, mas o meu ponto de vista é, como isso tá mudando a passos largos, eu tenho que estar minimamente por dentro daquilo ali, porque eu preciso acompanhar qual é essa mudança, porque daqui a pouco a gente tá falando de uma coisa muito mais avançada e eu tô ainda aprendendo a desenhar o A, né? E a galera já tá fazendo equação de segundo grau, então... Exato. Eu tenho que acompanhar minimamente para não perder de vista. Essa é a minha visão. Eu queria entender assim, o que é que tu pensa sobre isso? Eu tive uma grande explosão na minha mente quando eu viajei para Austin, no Texas, agora mês passado, e eu vi o quanto o mundo tá avançado em relação à realidade que a gente vive. O quanto a necessidade por aprender sobre a tecnologia, sobre a IA, sobre a inteligência humana, tomadas de decisões, é importante. Porque hoje isso já se fala no mundo todo, tá? Muitas profissões, elas terão problemas. Profissões que dependem de conhecimentos de coisas que já aconteceram, de dados, para tomada de decisão. Por exemplo, advocacia. Advocacia, o cara antigamente tinha que decorar 1000 leis e ler milhares de livros para poder tomar uma decisão. Hoje, a inteligência artificial tem todas essas leis e todas essas informações na palma da sua mão. Então você não precisa mais consultar. Inclusive, um dos trabalhos que eu acho que não vão sofrer muito em relação a essa questão da IA é o que você exerce. Por exemplo, hoje a reserva de emergência, você me falou isso aí, a reserva de emergência hoje que você cria ali no seu
na sua conta ali de investimento, seja qual for, ela não serve só para emergência. A gente conversou sobre isso, né? E essa sensibilidade de quando usar ou não, onde colocar ou não, quanto colocar ou não, quanto você vai precisar futuramente ou não, é uma coisa que só a inteligência humana consegue diversificar. Então, eu acho que as pessoas têm que investir sim em conhecimento para entender essa nova tecnologia que já é o presente, não é o futuro. Entender o que você precisa escalonar na sua mente, no seu trabalho, para poder se tornar um diferencial e não deixar com que essa inteligência artificial venha fazer o que você faz hoje. E para isso a gente precisa estudar ela, saber como ela se comporta, saber como ela funciona, saber como tomar decisões. Eu acho que eu tiro por mim, eu estou me aperfeiçoando muito hoje em como eu devo escolher o meu futuro. Porque isso é uma coisa que a IA não tem capacidade. É de prever o futuro. Mas eu consigo não prever, mas eu consigo ter uma ideia de como vai ser o futuro. Então, se eu me preparar para isso, sabendo como ela se comporta, eu tenho um caminho ali lindamente traçado. Entendeu? E isso está totalmente ligado à forma como a gente vai fazer para... Como é que eu posso fazer para ganhar dinheiro mais rápido? Como é que eu posso fazer para acumular dinheiro mais rápido, riqueza mais rápido? Está totalmente ligado ao dinheiro, porque o tempo é dinheiro. Sim. Então hoje aí ela traz essa possibilidade da gente agilizar, automatizar processos. E o tempo sendo dinheiro se torna riqueza, né? Então eu tenho estudado muito isso. Como eu posso automatizar processos para ter uma qualidade de vida melhor e ter mais dinheiro. Perfeito, perfeito. Agora uma pergunta bem pessoal. O teu filho, tu percebe que ele já se insere assim, em alguma coisa nesse sentido? Teve um dia que eu dei pra ele um telefone que tinha lá em casa, muito antigo, que aqueles tinha uma anteninha que tinha TV, sabe? Que ele é com botão normal. Sim. Quando eu dei o telefone pra ele, ele perguntou assim: papai, o que é isso aqui embaixo, esses botões? E ele foi mexer na tela. Tava quebrado, obviamente, mas assim, ele foi direto na tela pra ver como é que ligava pela tela. Eu não sabia o que era o botão ali que tinha no celular. Exatamente. E a gente precisa acompanhar isso, cara. Se a gente ficar pra trás, hoje em dia a criança já nasce sabendo que no controle da TV ele tem um acesso por voz, que ele não precisa mais digitar. Então, a nova geração, que é a geração Z, ela vai ser muito mais rápida que a gente, se a gente não se preparar. Sim. Então, o meu filho, ele hoje, tipo, vai na televisão, ele não digita. Ele sabe escrever, mas ele não digita. Ele simplesmente fala o que ele quer e a inteligência lá da máquina da TV lá mostra pra ele o resultado do que ele quer. Então, essa geração, ela já nasce sabendo que ela tá no mundo automatizado. Se você pegar um telefone... Vocês façam um teste depois. Pega um telefone com um botão antigo. Entrega para uma criança. Ela não vai saber nem o que fazer. Ela vai achar aquilo ridículo. Porque é simplesmente uma coisa que ela não viveu. Da mesma coisa, do mesmo modo que a gente que nasci em 92... quando eu pego uma TV que a gente sintonizava o canal pela rodinha lá, a gente não entende por que aquilo. É isso. Cara, mas como essas pessoas viviam assim? Da mesma forma que a pessoa antiga vê que muitas vezes assim, tem necessidade disso, de você estar falando pra televisão? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu vejo assim, por exemplo, quem é de uma época anterior à nossa, de uma geração anterior à nossa, que viveu ali aqueles primeiros momentos na internet e passou por períodos de uma internet pouco eficiente, né? Então, por exemplo, golpes, né? Pô, comprei uma coisa e a coisa não chegou. Sei lá, tinha uma conta no banco, mas foi fraudada porque não tinha um nível de segurança como tem hoje em dia e mais tal. suscetível pra cair em golpe. E algumas pessoas pararam no tempo por conta disso. E a minha provocação aqui, a reflexão que eu queria gerar é justamente essa, porque você hoje abrir a boca pra dizer que, eu não uso internet, eu não vou ter um aplicativo de um banco no celular, eu não vou...
você fica como... Assim, as pessoas vão lhe julgar, né? De forma negativa. Porque não é razoável isso. É zero razoável isso. Mas muita gente, durante muito tempo, renegou, e algumas pessoas até hoje renegam, né? Isso, porque tiveram experiências ruins no início. E é natural, se você teve alguma experiência ruim com o IA recentemente, é natural, porque também é algo novo, né? E é interessante, por exemplo, antes de ontem, eu tive uma decepção com uma plataforma que, até tentando trazer aqui pro canal e tal, que o pessoal me indicou que, ó, tu coloca lá o vídeo, ele vai trazer um monte de cortes lá e tal, não sei o que. Eu coloquei, eu achei horrível. Eu achei uma merda. Muito fraco, assim, tipo... Ele dá um resultado genérico, né? O pessoal disse, não, que é muito bom, é muito bom. Não, não é muito bom, porque ele não entrega um conteúdo com início, meio e fim. Ele, realmente, ele produz 100 cortes ali muito rápido, mas eu não quero. Mas você precisa dar o seu toque humano. Eu não quero entregar aquele conteúdo ali para as pessoas, né? Eu tenho essa visão de, tipo assim, eu vou entregar aquilo que eu enxergo valor. Então eu não vou entregar aquilo ali. Mas, mesmo assim, eu não desisti da ferramenta. Eu só entendi que ela ainda não está preparada o suficiente para me atender. Daqui a pouco vai ter uma. Mas não vai demorar não, tenho certeza. Na verdade, eu não sei se é a mesma, mas já tem uma que ela interpreta o texto e vê quais são os assuntos mais relevantes, baseado em dados. Talvez essa que eu utilizei, eu não tenha feito a configuração correta. Porque ela pediu para eu colocar algumas palavras-chave lá e tal, mas eu queria... É o treinamento, né? Eu queria entender primeiro como é que ela funcionava. Então, eu deixei de forma genérica e aí não teve essa... Enfim, também... Talvez tenha faltado inteligência humana. Mas também, do meu ponto de vista, foi uma inteligência humana eu entender que pode ser que seja isso, mas mesmo que ela não entregue ainda, ela não entrega ainda. Daqui a pouco ela vai entregar. Eu não posso desistir daquilo. Eu tenho que manter atento. Eu tenho que escutar quando sair uma atualização. Eu tenho que perceber se tiver alguma concorrente que as pessoas estejam dando mais atenção. Porque em algum momento isso vai me ajudar. Então, é outro tipo de coisa que eu acho que vale também para as pessoas, né? Na verdade, o que você se frustrou foi a falta de sensibilidade, né? Isso. Que é a sensibilidade da inteligência humana. Que, na verdade, talvez não seja então, a função dela, né? É mais um motivo, porque, por exemplo, para você tirar um corte incrível daquele vídeo, você precisa da inteligência humana, entendeu? Você precisa dar uma refinada naquele conteúdo. Então, o que ela tá fazendo é automatizar um processo que o cara ficaria ali horas escutando. Sim. Pra simplesmente lhe dar a coisa ali mastigadinha para você dar o seu toque final de uma pessoa que entende do assunto, né? Hoje a gente vê que tem aqueles microfones que você pode colocar no pescoço e ele grava o seu dia inteiro, se você quiser. E ele lhe dá um resumo de tudo que foi feito, o que foi falado numa reunião ou no seu dia inteiro, numa reunião presencial, online. Ele lhe dá todo o resumo do que foi falado com o nome das pessoas e faz para você um ofício, um relatório ali, simplesmente resumidíssimo, do jeito que você quiser, do que foi abordado. Então, ela automatiza, mas ela não lhe dá o resultado final. Aí talvez exatamente isso, a forma como você treina ela para ela lhe entregar um resultado. E lógico, ainda está em desenvolvimento, então a tendência é que isso se torne muito mais poderoso com o passar do tempo, né? Caminhando aqui para um fechamento, o que tu... Óbvio que a gente falou sobre isso o papo todo aqui, né? Mas colocando como uma ideia de conclusão já. Qual que seria o resumo, assim, uma mensagem que tu gostaria de passar para uma pessoa que tá dentro desse segmento, né, do audiovisual, ou tá querendo entrar nesse segmento audiovisual, mas entendem como audiovisual e inteligência artificial como coisas totalmente separadas e distantes e não conectadas? Primeira coisa, quem trabalha no audiovisual tem que entender que o inglês não é mais um diferencial. As IAs generativas e as IAs que trabalham em função ali, paralelo com o nosso trabalho, elas são em inglês. Se o cara quer entrar no nosso ramo, ou já trabalha no nosso ramo e quer crescer e não sabe inglês, ele não vai crescer. Porque esse é o ponto mais básico de uma esfera gigante de possibilidades. Segunda coisa é você estudar um pouco mais sobre a mente humana, sobre como você deve
ter o controle emocional, porque isso vai servir para você amplificar aquilo que a inteligência artificial vai te entregar na mão. Porque você não pode só receber e aplicar. Você tem que receber, refinar e aplicar. Então, como refinar para ter um resultado melhor possível? E estar sempre atento à questão de que a tendência é que todo mês, toda semana, sempre tem uma nova pauta, um novo assunto, uma novidade nesse mundo que a gente vive, que a gente trabalha, que pode mudar tudo. Pode trazer para você uma deadline, ou pode trazer para você um ponto de partida. Então, hoje eu encontrei, através dessa tecnologia, uma forma de automatizar o meu trabalho e eu consigo entregar tudo muito mais rápido, de uma forma mais eficiente e o mais perfeito possível para o meu cliente. Se hoje eu pego um arquivo, o meu cliente tem um arquivo de celular que foi gravado, mas é muito importante, um depoimento de uma pessoa muito grande, que ele quer muito usar aquilo no vídeo, mas a qualidade está horrorosa. Eu pego aquilo, jogo na IA generativa, ela vai fazer um upscale daquela imagem e eu vou ter uma imagem 4K. Então, se você não souber usar isso, você vai entregar para o seu cliente um resultado ruim. Então, estudar o inglês, estudar a forma como se comunica com essa inteligência artificial e estudar principalmente a parte da psicologia, de como você deve agir e para tomar decisões que sejam realmente importantes e que vão lhe dar ali um norte de sucesso, sabe? Eu acho que é isso, os 3 pontos. Inglês, eu tô falando inglês porque a gente tá no Brasil, obviamente, e muita gente hoje não sabe inglês. Sim. Eu acho que menos de 50% da população brasileira hoje não fala inglês. Muito menos. Então, estude inglês, estude a evolução da tecnologia de forma geral, como ela se comporta, como você conversa com ela, como você pode ouvir ela, e estude sobre psicologia. Porque psicologia é uma das principais pautas, inclusive ligadas ao dinheiro. Você não pode ganhar muito dinheiro e não ter psicológico para isso. Para você gerir seu capital da sua empresa, enfim, resultados que tudo isso, a IA e tal, vai trazer para você, você precisa ter um psicológico. Então, eu tenho cuidado muito disso em mim, né? Na minha família também, investido muito nisso e, de fato, fez total diferença, assim. Inglês, tecnologia, inteligência artificial e psicologia. Porque a IA, ela nos traz muita possibilidade, mas ao mesmo tempo ela lhe traz também possibilidades ruins. Pessoas que não têm capacidade de... A solução às vezes se torna um problema, né? Exato. Você tinha uma época, a gente começou o papo falando sobre a nossa família. A grande verdade é que um dos motivos, né, para que a nossa família se tornasse forte dentro desse segmento aqui na cidade é que a gente veio de uma época onde o acesso a esse conhecimento era um acesso muito restrito, que basicamente restrito. Quem tinha era quem já quem conseguia adquirir esse conhecimento era quem tinha acesso a quem já tinha esse conhecimento, né, de forma direta, né? Porque hoje é de forma indireta. Quem viveu, né? Então, por exemplo, nosso avô, para ele conseguir entrar na área, ele precisou na raça ali, perguntando um ao outro. As pessoas não queriam compartilhar, uma história bem interessante assim. Depois que ele aprendeu, ele passou, né, para outras pessoas da família, para amigos, enfim. E aí foi abrangendo isso. Hoje em dia, um cara sai do zero a um profissional em pouco tempo no YouTube. Então, é uma outra realidade. Então, isso é uma solução. Sendo que isso virou um problema também, porque aí você passou a ter muitos conteúdos onde também você tem conteúdos bons e conteúdos ruins, então você tem que saber filtrar. Então tem sempre essa jornada, né? E aí realmente entra na questão da psicologia, eu olho para ali porque o primeiro livro que tem ali na minha prateleira é esse, A Psicologia Financeira. É um livro que mistura psicologia com finanças, porque essas duas coisas elas estão correlacionadíssimas. Demais.
Se você não tá bem psicologicamente, muito provavelmente você não vai conseguir ter uma boa gestão financeira. Se você não tem uma boa gestão financeira, você não vai conseguir performar bem psicologicamente, consequentemente você vai prejudicar outras áreas. Então, essas coisas estão sempre conversando, né? E aí, por isso que vem o meu trabalho aqui enquanto consultor financeiro, e eu deixo mais uma vez aqui o QR Code, né, para quem tem interesse em saber mais sobre o assunto, que basicamente o meu papel é ser um apoiador ali para que as pessoas tenham o poder de decisão facilitado, né, devido à possibilidade ali, né, de ter um profissional conduzindo a situação e apontando para os pontos fortes e os pontos fracos, onde é uma solução, onde é um problema, né? Então você ganha, é como se fosse uma inteligência artificial, né, do dinheiro ali, porém não é uma inteligência artificial, é uma inteligência humana. Exatamente. É uma inteligência com experiência, uma inteligência com muita dedicação, muito estudo, enfim. Sensibilidade então, para tomar. Com essa sensibilidade que a gente precisa, considerando os aspectos humanos, considerando os aspectos comportamentais que são fundamentais. Não só para fazer também o jabazinho aqui no final, tem que ter, né? Claro. Importante. No final do dia, como a gente comentou aqui também, a venda é uma parte principal para que tudo isso aqui aconteça, né? Cheguei até aqui, super curti o papo, quero me conectar mais com o Arthur. Onde é que eu encontro o Arthur? Como é que eu faço? Então, a gente tem, hoje, eu tenho um LinkedIn, tenho um Instagram e tenho o site, né? O nosso site é www.arbenvideo.com. O LinkedIn você pode me achar lá como Arthur Soares, facilmente, colocar Arthur Soares Arben Video. E o Instagram é Arthur com TH, Arthur Soares OFC. Você vai ter lá acesso ao meu trabalho, enfim, a gente pode trocar ideia por lá. Eu sou totalmente aberto também a trocar ideia, a aprender, inclusive, estou sempre aprendendo. Exato. E é isso, né? A gente tá aqui para somar. Fica aí a recomendação, você que trabalha na área, que quer trabalhar na área, você que é empresário, que quer produzir um bom conteúdo para sua empresa também, né? Fica a recomendação. Com inteligência artificial, porém amplificada com a humana, viu? Com a humana, é isso aí. Eu sou o Bruno Maia Soares, o meu Instagram é o @Bruno Maia Soares. Também estamos lá no podcast, o @Dinheiro e Diálogo, né? Dinheiro, a letra E, Diálogo. E nos vemos nos próximos episódios, agora na nova temporada. Muitos outros convidados super interessantes, né? Como você foi aqui também pra gente. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, por aceitar o convite. E é isso, você que chegou até aqui, não deixe de curtir o conteúdo, se inscrever no canal, compartilha com uma pessoa, né? Vamos ampliar essa discussão para mais pessoas, porque pessoas ao seu redor falando sobre esse assunto vai te ajudar a entender mais sobre. Exatamente. Isso é interessante, então não deixe de compartilhar e nos vemos no próximo episódio aqui do podcast Dinheiro e Diálogo.